Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular as raízes enésimas de um número complexo, utilizando a segunda fórmula de Moivre. Para fazer esse cálculo, nós vamos precisar que esse número complexo esteja escrito na sua forma trigonométrica. Se ele não estiver escrito na forma trigonométrica, basta que a gente passe ele para esse formato. Deixa eu só completar aqui, 4π terços. Pronto. Então aqui nós vamos extrair a raiz enésima as raízes quartas, né, desse número complexo, z igual a 16, cosseno de 4π terços, mais i seno de 4π terços. Nós vamos precisar do módulo, ou seja, do argumento desse número, que nesse caso é o 16. E vamos precisar também, é só observar ali, já que o número já está escrito na sua forma trigonométrica, do argumento desse número. E nesse caso é 4π terços. O n, ou seja, os quais as raízes nós queremos determinar, nesse caso, no exemplo que eu vou fazer com vocês, como eu quero as raízes quartas, então o meu n será 4. Então agora vamos considerar o nosso k. O k ele vai variar de 0 até n-1. Então, para nós aqui, o nosso k, nesse exemplo, né, ele vai de 0 a n-1. Então, eu terei o k igual a 0, 1, 2 e 3. Porque o k ele vai sempre variar de 0 até n-1. Então vamos começar a resolver aqui, ou seja, calcular as raízes quartas. E calcular a raiz quarta, assim como nos números reais, nós podemos extrair a raiz quarta de um número. Aqui nós vamos extrair a raiz quarta de um número complexo. Então primeiro, vamos considerar o nosso k igual a 0. Nós vamos fazer para o k igual a 0, para o k igual a 1, para o k igual a 2 e para o k igual a 3. Então, quando k é igual a 0, estamos considerando esse k, agora nós vamos olhar para a fórmula ali que dá o argumento da raiz, ou seja, θ mais 2kπ, tudo dividido por n. Então, o nosso θ, o nosso argumento do número complexo, é 4π terços. Então, eu fico com 4π terços, mais 2 vezes o meu k, que nesse caso é 0, vezes o π, tudo dividido por n, que como eu estou extraindo as raízes quartas, o meu n aqui é 4. Então, ali no numerador, nós temos 2 vezes 0 vezes π, então todo esse termo aqui vai desaparecer. Então eu fico com 4π terços dividido por 4. E isso vai resultar π terços. Que é 4π terços dividido por 4. Opa, π terços. Então esse é o meu primeiro argumento, ou seja, o meu θ zero, que é π terços. Com esse argumento, eu consigo escrever a primeira raiz, uma das raízes quartas, né? Vou chamar de z0 é igual. Tenho que extrair aqui a raiz quarta, olhando ali para a minha segunda fórmula de Moivre, eu tenho que extrair a raiz quarta do meu ρ, que é o módulo desse número complexo ao qual eu estou extraindo as raízes. Então, é a raiz quarta de 16, que multiplica cosseno
de π terços mais I seno de π terços. Então essa é a minha primeira raiz, considerando o meu k igual a zero. Vamos fazer agora considerando k igual a 1. Vamos considerar agora k igual a 1. Eu vou colocar aqui. Para o k igual a 1, eu já vou fazer direto aqui, ó, 4π terços mais 2 vezes o 1 vezes o π, tudo dividido por 4. Isso é igual a 4π terços mais 2 vezes 1 vezes π é 2π. Tudo dividido por 4. Lá no numerador, aquele 4π terços mais 2π, eu posso escrever como 4π terços, mas eu preciso de uma fração que tenha denominador 3 e que o seu resultado seja 2π. Então é 6π terços. Tudo dividido por 4. Então, 4π terços mais 6π terços é 10π terços. Dividido por 4. 10π terços dividido por 4 é igual a 10π sobre 12. Que simplificando, 5π sextos. Então, esse é o valor aqui do nosso segundo argumento, né? Eu estou usando o índice 1 ali porque eu comecei a contagem no zero. Então, é 5π sextos. E agora eu consigo escrever a minha outra raiz, chamar de Z1. Aqui eu não calculei, né? Eu vou colocar aqui, ó. Raiz quarta de 16 é 2. Então, fica 2 cosseno de π terços mais I seno de π terços. Agora sim. Então, meu Z1 ali, agora aqui vai manter, né, o módulo 2, só que fica cosseno de 5π sextos mais I seno de 5π sextos. Essa é a outra raiz. Vamos marcar aqui. Agora vamos considerar o k igual a 2. Vamos escolher uma cor diferente. Para o k igual a 2, vamos colocar aqui k igual a 2. E aí fazemos, né, o mesmo cálculo de novo. Então, nós vamos ter aqui 4π terços mais 2 vezes, agora o 2, que multiplica o π, tudo dividido por 4. Então, 4π terços mais 4π, dividido por 4. Lá no numerador eu tenho que fazer 4π terços mais, para unificar ali, para ter o mesmo denominador, eu preciso pensar numa fração que tenha denominador 3, que dê como resultado 4. Então é o 12π terços. Dividido por 4. 4π terços mais 12π terços é 16π terços. Dividido por 4, isso é igual a 16π sobre 12,
que simplificando ali, vamos dividir por... podemos dividir por 4. Então vai ficar 4π terços. Então esse é o valor do nosso θ2. Então agora podemos escrever o nosso Z2, que já é a terceira raiz, né? Que é 2, que multiplica o cosseno de 4π terços mais I seno de 4π terços. E finalmente, falta só uma raiz agora. Vamos apertar aqui para ver se a gente consegue fazer aqui no final. Agora vamos considerar o nosso K igual a 3. Deixa eu mudar aqui a cor. K igual a 3. Para aproveitar o espaço, eu vou calcular esse argumento aqui. Então, é 4π terços mais 2 vezes o 3 vezes o π, dividido por 4. Então, vai ficar 4π terços mais 6π sobre 1, né? Sobre 4. Então, ali no numerador, eu posso escrever como 4π terços mais... Eu preciso de uma fração que tenha denominador 3, que dê como resultado 6π, então é 18π terços. Dividido por 4, isso vai me dar como resultado, vou colocar aqui embaixo, 4π terços mais 18π terços dá 22π terços. 22π terços dividido por 4. Então fica 22π sobre 12, que simplificando ali por 2 vai dar 11π sextos. Então a nossa última raiz quarta desse número, vou escrever aqui, nossa Z3 é igual ao 2, que multiplica o cosseno de 11π sextos mais I seno de 11π sextos. Agora, nós vamos fazer a representação geométrica dessas raízes, que é uma das coisas mais lindas da matemática. E agora vamos representar essas 4 raízes, que são as raízes quartas, né, daquele número complexo. Só para lembrar aqui, o nosso número complexo era Z igual a 16, que multiplica o cosseno de 4π terços mais I seno de 4π terços. Quando nós tiramos as raízes quartas desse número complexo Z, nós encontramos como solução essas 4 raízes que estão aí coloridas, né? Então agora nós vamos marcar essas raízes aqui, vamos marcar elas geometricamente, né? Considerando aqui o plano complexo. Então, nesse plano complexo, aqui nos eixos, tá, eu tenho uma graduação ali que vai de 1, 2, 3, 4, 5. Como o módulo das nossas raízes é 2, então nós vamos marcar todas essas raízes considerando essa circunferência de raio 2 e considerando o argumento de cada um desses números complexos que são cada uma das raízes. Primeiro ali vamos marcar com a cor equivalente a nossa Z0. Então ele considera π sobre 3, ou seja, 60 graus.
Então, essa nossa primeira raiz está aqui. Aqui está o nosso Z0. O Z1, ele está aqui nos 5 π sextos, então π sextos corresponde a 30 graus. Então tem que contar 5 vezes 30 graus aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Aqui está o nosso Z1. Agora vamos para o nosso Z2. Então ele considera 4 π terços, ou seja, 4 vezes os 60 graus. Então aqui é 1 vezes 60 graus, depois eu vou ter 2 vezes, aqui 3 vezes e aqui 4 vezes 60 graus. Aqui está o nosso Z2. E finalmente o Z3, nós vamos considerar 11 π sextos. Então é 11 vezes o 30 graus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui. Todos considerando essa circunferência de raio 2, porque o módulo desse número complexo é 2. Então agora eu vou pegar a régua para mostrar para vocês que essas raízes quartas desse número complexo, elas formam um polígono regular de 4 lados. Deixa eu escolher uma cor. Aqui. Pronto. E aqui. Pronto. Vejam que a representação geométrica dessas raízes quartas fica muito bonita. E então o que nós fizemos aqui foi extrair, né, a raiz quarta desse número complexo Z, que deu como resultado esses 4 números complexos, que tem na sua representação aí um quadrado, né, ou seja, um polígono regular de 4 lados.